Bem-vindos de volta, pessoal. Preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar pela filosofia do budismo Zen. Isso aí. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem o livro Filosofia do Budismo Zen, do Byung-Chul Han. Uma obra bem interessante que compara as ideias do Zen com a filosofia ocidental. É isso mesmo. A gente vai tentar entender como o Zen encara temas como Deus, o vazio, o eu e a morte. E, principalmente, ver onde ele se diferencia do pensamento ocidental. Uma ótima oportunidade para a gente expandir nossos horizontes e ver o Zen com outros olhos. Exatamente. E já de cara, vai lembrar que o Zen dá muita importância para a meditação. Verdade. Ele surgiu lá na China como um ramo do budismo Mahayana. E tem uma frase do Bodhidharma, o fundador do Zen, que já dá a letra. Ele dizia que os ensinamentos budistas são como uma jangada. Uma jangada. É uma jangada para atravessar o rio. Um veículo, não é verdade absoluta. Interessante. Quer dizer que os ensinamentos são um meio e não um fim em si mesmos. Isso mesmo. E essa ideia já mostra uma diferença importante em relação a muitas religiões ocidentais que se baseiam em dogmas. É como se o mapa não fosse o território, né? Perfeito. E por falar em diferenças, nosso primeiro ponto é religião sem Deus. O Anne explora como o conceito de vazio no Zen é bem diferente da interpretação que o Hegel fazia. O rei ouviu o vazio com uma teologia negativa. Ele achava que o nada budista era só uma forma de falar da ausência de características em Deus. Mas para o Zen, o vazio não é bem isso, não é uma substância escondida. É a própria ausência de uma divindade. Entendi. O Hegel pensava em termos de substância e poder, né? Exatamente. Conceitos que não se aplicam ao vazio budista. Então, enquanto o Hegel viu o vazio como um jeito de falar de Deus, o Zen o entende como a ausência total de Deus. Uma diferença crucial, né? E essa falta de um Deus controlador muda tudo. O Han destaca que no Zen não surge um senhor do vazio. Não tem um poder que manda em tudo. E Buda não é um representante de Deus em forma humana, como Hegel meio que entendia. Buda é só Buda. Isso. E para ilustrar essa visão, tem aquele questionamento famoso onde perguntam pro Dongshan, o que é Buda? Ele responde, 3 libras de cânimo. Exatamente. Ou a frase do Dugan. Buda é tijolo e pedra. Respostas que parecem absurdas pra gente, né? Mas que mostram que o sagrado no Zen não está num lugar distante, Ele está presente em tudo. no dia a dia. E o Hegel, claro, via isso de outro jeito. Ele até criticou, dizendo que no Zen Deus está disperso em várias coisas. Ele achava que isso era um retrocesso. Pro Hegel, o ideal era Deus voltar para uma unidade essencial. Se voltar para sua interioridade. E ele via o budismo como uma religião do ser em si, onde a gente corta a ligação com o outro. Mas essa interpretação ignora a ênfase do Zen na interconexão. Na importância de viver o presente. Pro Hegel, o objetivo era se voltar para dentro e encontrar Deus. Pro Zen, Deus se manifesta na própria realidade. Em tudo que a gente vive. E essa diferença aparece na visão da meditação. Para o Hegel, meditar era buscar o silêncio do ser em si. Se isolar do mundo exterior. Buscar uma interioridade pura. Já a meditação Zen não busca essa interioridade isolada. Ela nos leva a mergulhar no presente. Observar a realidade como ela é, sem se afastar do fluxo da vida. O foco está na nossa presença no mundo. E não em achar um Deus dentro da gente, separado de tudo. É buscar a imersão na realidade, não a transcendência. E por falar em romper com ideias pré-concebidas, tem aquela instrução do Lindy, né? Matar o Buda se encontrarem. Que frase! Imagina um Hegel ouvindo isso. Pois é. Mas matar o Buda aqui não é literal, né? Se libertar de qualquer ideia fixa sobre o que Buda é. De qualquer apego a figuras de autoridade. É um chamado para a experiência direta da iluminação. Que vai além de palavras e dogmas. É tipo... Não se prenda à imagem, busca a experiência real. E Ron argumenta que essa ausência de um eu fixo no Zen contribui para ele ser pacífico e não fundamentalista. Sem um eu central para defender suas crenças a qualquer custo, o Zen evita a violência e a intolerância. Faz sentido. E para fechar essa parte da religião sem Deus, Ron fala da ausência de oração no Zen. Não tem a quem rezar, né? Sem uma divindade pessoal e sem um eu carente, não precisa pedir nada. A prática se volta para a transformação interior e para a compreensão da realidade. Legal. E agora a gente chega no nosso segundo ponto, o vazio. O vazio. A gente já falou um pouco sobre ele, mas vamos aprofundar. O Hans deixa claro que o vazio Zen não é um lugar divino. Não é um lar distante. Uma mudança radical para imersão no presente. Não, que agora? E o Zen esvazia o mundo de qualquer significado teológico ou propósito definido. Não tem um plano divino por trás de tudo. E o vazio não oferece nenhuma base firme para a gente se agarrar. O Han descreve isso de um jeito poético. Nenhum teto sobre a cabeça e nenhuma terra sob os pés. Que imagem forte! E isso contrasta com a busca ocidental por um fundamento último.
como Leibniz chamava Deus. A ideia de que se a gente buscar o porquê de tudo, vai encontrar a resposta em Deus. Mas o Zen busca outro tipo de quietude. Encontrada quando a gente silencia a busca incessante pelo porquê. Ao invés de um Deus como base, o Zen abraça a ausência de fundamento. Como naquela imagem. Flores vermelhas florescem em uma grandiosa confusão, A beleza está na própria manifestação. sem precisar de uma explicação. E esse silêncio também difere do que o Heidegger pensava. Para ele, o coração silencioso esperava por Deus. Já no Zen, o silêncio surge quando a gente silencia a mente questionadora. A gente abandona a busca por um sentido transcendente. E o Han usa o haiku para ilustrar isso. Aquele poema japonês curtinho. Ele diz que o haiku, apesar de insípido, no sentido de simples, reflete essa ausência de um anseio por algo além, Sua profundidade está em capturar a beleza do ordinário, sem apelar para a transcendência. encontrar o sublime no trivial. E isso se conecta com a crítica do Heidegger a um mundo sem Deus. Ele via a ausência de Deus como um Um problema. mundo suspenso no vazio sem base, Mas para o Zen, o mundo inteiro está presente em uma flor de ameixa. sem precisar de um reino oculto por trás das aparências. O mistério está no próprio fenômeno. E essa aceitação se estende a tudo, até a vermes. Coisa que o Heidegger, com sua coação teológica, talvez não aceitasse. Ele fazia uma seleção do que era digno de ser coisa. Já o Aku acolhe tudo, sem hierarquia, O Zen abraça a totalidade da experiência. sem filtros. E vamos para o nosso terceiro ponto. Ninguém. Vado. Aqui o Han compara a ideia do Leibniz sobre a alma com o ideal Zen. O Leibniz via a alma como uma mônada, né? Uma entidade fechada em si mesma. E refletia o universo, mas sem interagir de verdade. E essa mônada tinha um desejo inerente. Um apetite, um impulso. Pro Leibniz, o ser estava ligado a esse querer. Já o Dugin, com seu chamado para abandonar corpo e alma, apontava para um ser sem essa ânsia. É como se o Leibniz visse a alma como uma semente, com um destino, E o Dugin propusesse um estado de pura potencialidade. sem um caminho definido. E a mônada também carecia de abertura. Ela era fechada em si mesma, sem janelas pro exterior. Precisando de Deus para conectar com outras mônadas. Já o Zen propõe uma abertura total, Uma hospitalidade onde tudo se reflete em tudo. sem egoísmo. É como um espelho vazio que reflete tudo sem possuir nada. Ele se torna ninguém, mas acolhe tudo. A ausência de um eu fixo permite essa abertura. Que imagem poderosa. O Han usa esse espelho para contrastar com o coração que anseia do Fish. O Fichte rejeitava a passividade do espelho. O Fish usa o eu sempre quer agir e se afirmar. Já o Weiss Zen não é passivo, ele é afável. Um estado que vai além da dicotomia entre ativo e passivo. Uma receptividade dinâmica. E chegamos ao quarto ponto. Não habitar em nenhum lugar. Ou não habitar em nenhuma parte. Aqui o Zen questiona a ideia de um eu intocável. E abraça a transformação. O sujeito ocidental, como Levinas comparou com Ulisses, está sempre voltando para si mesmo, Para o seu ponto de partida. para sua casa. Já o Zen, como o monge Bashu, propõe no não-etar. Uma adaptação constante às circunstâncias. Sem se prender a uma identidade. É a filosofia do desapego. Do movimento constante. E isso muda a nossa visão sobre identidade, né? Totalmente. O Platão via a morte como uma mudança de endereço para a alma. Já o Baixa via como um caminhar sem fim. O coração que não se fixa em lugar nenhum se liberta dos desejos do corpo, E do próprio desejo. esvaziando o corpo e alma Diferente da alma platônica que anseia pelo divino. por um lar eterno, Pro Zen não tem um destino final. só fluxo da existência. E esse não habitar não é fugir do mundo. É habitá-lo sem apego. Voltar para o ordinário com um novo olhar. É a liberdade de se mover e se transformar. Sem a rigidez de uma identidade fixa. E agora, o quinto ponto. A morte. A morte. O Platão via a morte como algo positivo. Uma passagem para o mundo invisível e eterno. Já o Zen não vê a morte como um caminho para um plano superior. Pro Hegel, a morte era uma transição para o universal. O indivíduo morria para se levar ao todo. Mas a grande morte do Zen é o desapego de toda subjetividade. E se esvaziar completamente. O Fichte lutava contra a finitude, buscava uma alegria forçada diante da morte. O Zen aceita a impermanência sem resistir. O Heidegger tinha ser para a morte, com um tom heróico, Bem diferente do desapego do Zen. que se alinha com a finitude. E o Durkheim viveu isso desde cedo, né? Ele comparou a vida a uma gota de orvalho no bico de um pássaro. Uma bela imagem da transitoriedade. Sem luta contra o inevitável. Só a contemplação da vida é efêmera. De Rohan explica que no Zen, dar-se à morte, esvaziando o eu, elimina do drama.
A gente liberta do apego a uma morte individual. E alcança a liberdade para morrer. Diferente da liberdade para a morte do Heidegger, que ainda vinha de um eu forte. E aquele crime do Dongshan, que evita o frio e o calor não indo para um lugar onde eles não existem. Ele ilustra a aceitação das coisas como são. Inclusive a morte. E a história do Daogu e do Jianyuan diante do caixão mostra que o Zen não separa vida e morte. Elas fazem parte do mesmo fluxo. E chegamos ao sexto ponto, a amabilidade. Amabilidade. O Han diz que a bondade no Zen vem do vazio. Da ausência de um eu exclusivo. Bem diferente da visão do Hegel, onde as relações são uma luta entre dois eus. A amabilidade arcaica do Zen surge da ausência de um eu possessivo. E da compreensão da interconexão entre todos, Tem aquele Yang do Yanshan e do Sunshine trocando de nome. que mostra essa dissolução do ego no vazio. Johan compara o Ontrio do Buber, que falava do diálogo, com a indiferença do Zen. Que vai além do eu e do tu, O riso no Zen quebra a intimidade de um jeito diferente do diálogo do Buber. que se focava no tu eterno. A ideia de hóspede e anfitrião, sem ser nenhum dos dois, mostra uma hospitalidade que vai além do ego. Ela não pertence a ninguém. É uma abertura total ao outro. E essa bondade zen é mais antiga que as leis morais. Há uma força ética que surge de uma vida livre, O Han compara a amizade do Aristóteles baseada na comunidade com o ensinamento do Duga. que dizia que todos os seres são nossos filhos. E ele aponta que o amor cristão ao inimigo, apesar de parecer negação, ainda espera uma recompensa divina. Já o Zen doa e perdoa sem esperar nada em troca. É uma compaixão que vai além da identificação com o outro. Ela surge da própria ausência da separação entre eu e outro. A bondade simplesmente acontece. Sem um eu para sentir. E, por fim, a transmissão. A transmissão. O Han conta a história do Shakyamuni passando a tocha para o Kajapa, Através de uma flor e um sorriso. mostrando que a compreensão no Zen é transmitida sem palavras. Diretamente, de mente para mente. É um convite para a experiência direta. Para a intuição que vai além dos conceitos. E assim termina nosso mergulho de hoje. Vimos como o Zen entende o vazio como pura potencialidade. O não eu que leva à abertura e à bondade. E a aceitação da impermanência. Sem resistência. O Zen busca a imersão no presente, no dia a dia. Encontrando profundidade no ordinário. Uma visão rica em contrastes com o pensamento ocidental. Que revela a beleza única da filosofia Zen. E para terminar, fica a reflexão. Como o vase do Zen, como um espaço de infinitas possibilidades, pode mudar sua visão sobre si mesmo e sua relação com o mundo? Uma pergunta para a gente levar para a vida. Valeu por mergulharem com a gente. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima. E continuem explorando.